Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma, abençoa-me, mãe, para que eu possa fazer todas as minhas ações diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. O tema do dia 5, volume 26, trecho 23. O reino da divina vontade e o da redenção sempre foram juntos. Jesus formou os materiais e os edifícios, e não se necessita outra coisa que os povos. A parte dele já está tudo pronto, só falta, os povos para aí habitar. Estava fazendo o meu giro na criação para seguir todos os atos que havia feito nela a divina vontade. E tendo chegado ao momento em que o Ser Supremo criou a Virgem, parei para considerar o grande portento do qual teve início a redenção. E o meu doce Jesus, movendo-se dentro de mim, disse-me: minha filha, a redenção e o reino de minha divina vontade sempre foram juntos. Sempre a divina vontade esteve, ali, bem como no reino da criação. Bem como também, como diz, por ele tudo foi feito, sem ele nada foi feito. É o que São João vai dizer da palavra, o verbo, encarnada a divina vontade. Como foi dito também que a divina vontade não é Jesus, Jesus é o enviado dela, é obediente a ela, é movido por ela. Bom, minha filha, a redenção e o reino de minha divina vontade sempre foram juntos. Para vir à redenção necessitava-se uma criatura que vivesse de vontade divina, como vivia Adão, inocente no Éden antes de pecar. Portanto, ele, Para vir à redenção necessitava-se uma criatura que vivesse de vontade divina, unicamente de vontade divina. Portanto, Jesus, mas para se vir Jesus também na ordem, na ordem natural, a sua mãe, Maria Santíssima, que tendo tal fruto, deveria ser também essa árvore, para produzir o devido fruto, seja igual a ele. Ele por natureza e Nossa Senhora, sua mãe, por graça. Necessitava-se uma criatura que vivesse de vontade divina como vivia Adão, inocente no Éden antes de pecar, e isto com justiça, com sabedoria, por nosso decoro, para que o resgate do homem caído fosse baseado no princípio de como a ordem da nossa sabedoria criava o homem. Se não houvesse uma criatura na qual meu Filho divino tivesse seu reino, a redenção seria um sonho, não uma realidade, porque se na Virgem não estivesse seu total domínio, a vontade divina e humana ficariam como em rivalidade e distância da humanidade, assim que a redenção era impossível. Era preciso que ele tivesse o seu trono na terra, onde descer. E, como ele diz, por uma criatura eu teria feito e fez, por uma. Qual criatura é essa? A Virgem Maria. Por causa dela, por meio dela,
essa graça se estendeu a toda a humanidade, por ela ter vivido na divina vontade e dado a Deus a correspondência. Do contrário, era impossível. É assim que a redenção era impossível. Em troca, a Virgem Rainha dobrou sua vontade sob a vontade divina, né? Uniu a sua vontade ao querer divino e se estendeu a todos, né? Quando o próprio Jesus deu a ela por mãe a humanidade, como Eva lá atrás, né? Que era a mãe do gênero humano, que por meio dela, né, se estendeu a toda a humanidade o germe do pecado original, e por meio de Maria, né, Jesus e Maria foi, né, quebrada essa situação. Porém, cabeça dura, como sendo, né, a humanidade após o batismo retorna, né, à vida de pecado por conta dessa inclinação. Que agora, correndo a divina vontade, como Jesus disse que já estava junto desde a redenção, mas agora aptos a receber esse conhecimento e a viver isso, quebra-se de uma vez por todas essa situação e nos fundimos à vontade divina, ao querer divino. Ou seja, né, esse reino divino vai, né, conquistando reinos em nós. Ou como vai dizer no título lá em cima, né, esse reino vai sendo povoado, uma vez que toda a estrutura já está formada, né, que falta agora esse reino ser povoado, né, com seus habitantes, ou seja, né, os filhos da divina vontade. Em troca, a Virgem Rainha dobrou sua vontade sob a vontade divina e a fez reinar livremente. Com isto, as duas vontades se fundiram, fizeram as pazes. O querer humano recebia o contínuo ato do divino querer e o deixava fazer sem jamais opor-se. Assim que nela o reino de Deus tinha sua vida, seu vigor e seu pleno domínio. Seu curso, como ela diz, né? O reino dos céus não estava fechado para mim, mas eu tinha livre acesso. Ela ia e voltava continuamente. Estava aberto por conta dessa união de vontade de Deus que se confiou a ela, né? E mais, né? Se entretinha com ela. Tinha nela o seu alívio, a sua correspondência, né? Como um trecho que eu li antes, era para ele o seu espelho. Via nela toda a sua satisfação, né? Como disse ainda, né? A fusão das vontades, a vontade divina com o querer humano dela, que nunca, como ela diz, teve vida própria, mas sempre em cada ato ordenado, conduzido pela divina vontade. Ou seja, não, nunca o querer dela, mas o querer divino em tudo, em cada ato. Veja então como começaram juntos a redenção e o reino do meu Fiat. Aliás, poderia dizer que começou primeiro o reino de meu Fiat, para seguir junto um e o outro. Né? Primeiro veio o reino do Fiat e assim o reino da redenção. Né? Para seguir junto um e o outro. Porque para concretizar-se o reino do Fiat, precisava primeiro, né, a redenção.
E aí agora, depois de 2000 anos de crescimento, poder acolher essas verdades do Filho Divino. E que, por sinal, ainda mesmo assim, encontra-se tanta resistência da parte das criaturas. E assim como por um homem e uma mulher que se subtraíram de meu querer divino, teve origem o reino do pecado e de todas as misérias da família humana, assim como de uma mulher que, em virtude de que fez reinar a meu Fiat, foi feita rainha do céu e da terra, unida ao Verbo eterno feito homem, teve origem a redenção, não excluindo nem sequer o reino da minha vontade, não excluindo nem sequer o reino de minha divina vontade. Que a divina vontade sobrepôs, né, aqui a vontade humana, na liberdade que Nossa Senhora deu a ela. Como sabendo ela com todo conhecimento, escolheu não fazer a vontade dela, a fim de não cometer os mesmos erros de Adão, os mesmos erros de Eva, mas até com o firme propósito, que era o querer divino, de fazer exatamente o contrário, que não era outra coisa senão o ser obediente em tudo ao divino querer, a fim de que se concretizasse na criatura humana a vontade de Deus, o para que foi criado. Além de tudo que foi feito por mim e pela soberana do céu, não são outra coisa que materiais e edifícios que preparem seu reino. Meu evangelho pode ser chamado de vogais, as consoantes que, fazendo de arautos, chamavam a atenção dos povos a esperar algumas lições mais importantes que deviam levar-lhes um bem maior que a mesma redenção, tendo que como que o linguajar, o dialeto, a linguagem desse reino, que não é outro senão o reino, a linguagem do amor, a linguagem do amor. Como vogais, as consoantes que, fazendo de arautos, chamavam a atenção dos povos a esperar algumas lições mais importantes, que deviam levar-lhes um bem maior que a mesma redenção. Minhas mesmas penas, minha morte e minha ressurreição, confirmação da redenção, são preparativo do reino do meu querer divino. Eram lições mais sublimes e punha a todos atentos para esperar lições mais altas. E depois de tantos séculos, já o fiz. São as tantas manifestações que te dei sobre minha divina vontade. E aquilo que mais te fiz conhecer, como ela quer vir a reinar no meio das criaturas para restituir-lhes o direito de seu reino perdido, para abundá-los de todos os bens e de todas as felicidades que ela possui. São as vestes reais a que precisamos, né, nos despir de nós mesmos para sermos revestidos dessas vestes, né, dessa veste de luz, dessa vida divina. Portanto, o linguajar, né, o idioma que é proferido nesse reino, as vestes de luz, né, e o se pôr a trabalhar e o adentrar
nesse reino, na construção desse povo, a fim de que todos adentrem, né, a viver nesse reino. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. A vivermos já em vida essa felicidade dos bem-aventurados. O ser na terra como é no céu. Banindo de nossas vidas o pecado. Vivendo em tudo o querer divino, a vontade de Deus. Que como ela quer vir a reinar no meio das criaturas para restituir-lhes o direito de seu reino perdido, para abundá-los de todos os bens e de todas as felicidades que ele possui. Que, né, o ser, por graça, o que Deus é, por natureza. Então não há felicidade bem maior que este. Então, como você vê, os materiais já estão prontos. Os edifícios existem. Os conhecimentos do meu querer, que mais do que sol devem iluminar o seu reino e fazer construir, pelos materiais formados por mim, edifícios mais vastos. Assim, não se requer outra coisa que os povos que devem povoar este reino do meu Fiat. E os povos se formarão e entrarão, conforme forem publicando os conhecimentos dele. Como diz, ninguém ama o que não conhece, então é preciso trabalhar, né, com afinco na divulgação, no conhecimento desse material, a fim de que seja concluído esses edifícios, sejam habitados, né, concluídos já foram, mas agora habitados. Cabe agora, né, dos filhos da divina vontade tornar conhecidas essas verdades, a fim de que tantos outros venham a habitar neste reino, né, nesse reino que é nosso, que também é nosso. Que Jesus conta com a participação, né, a interação de cada um. Para povoar esse reino. Olhe então duas criaturas que descendem da vontade divina e dão um campo de ação à vontade humana. Formam a ruína das gerações humanas. Olhe então duas criaturas que descendem da vontade divina e dão o campo de ação à vontade humana. Formam a ruína das gerações humanas. Adão e Eva. Outras duas criaturas, a rainha do céu, que vive por graça em meu Fiat, e minha humanidade, que vive por natureza nele, formam a salvação e o restabelecimento, e restituem o reino de meu querer divino. E assim como não se pode duvidar que tenha vindo a redenção, estando unidos uma e a outra por isso, com certeza despontará o reino do meu Filho divino. No máximo pode ser feito de tempo, mas é certo que virá, né? E já está aí, em curso, em meio às criaturas. Já está aí, já está em ação, já está. Quando ouvi isto, disse: meu amor, como pode vir este reino do teu querer? Não se vê nenhuma mudança. O mundo parece que não se detém em sua carreira vertiginosa do mal.
como pode vir este reino, enquanto que à nossa volta o que vivemos é um caos total. Como virá esse reino? Porque, como ele diz, né, o reino de Deus está dentro de vós. O meu reino não é deste mundo. Este reino não vem por imposição, né, mas pela liberdade que a criatura dá a ele. Nossa Senhora foi o que foi, é o que é, por conta da liberdade que ela deu à vontade de Deus em reinar na vida dela. Bem como também esse reino formará em nós à medida que saímos da frente e tiramos do centro do trono do nosso coração o nosso eu e nos curvamos, né, diante à vontade dele, o seu supremo querer, de modo a não termos mais duas vontades, mas a nossa vontade está fundida à vontade dele. E assim esse reino do divino querer é estabelecido em nós, ainda que num primeiro momento por empréstimo, mas que ao longo da nossa jornada esse reino vai, né, se expandindo, se estendendo em nós, de modo a tomar posse de nós e nós dele, a ponto de já não sermos mais nós a viver, mas ele próprio, né, Jesus a viver em nós a sua vontade, né, uma nada, né, vivendo, agindo em nós. E assim a transbordar fora, né? Não é quantidade, mas a qualidade. Quando Jesus veio a essa terra, não foram todos que o buscaram com reta intenção, mas era um pequeno número. Hoje, depois de anos passados, existe aí, né? Se reconheceu, mas ainda há também uma pequena parte que não aceita, que não quer, que decidiram não querer. É que também Deus respeita, Jesus respeita a liberdade de cada um, mas aqueles que se abrem a esta verdade, como diz São Paulo, né? Deus, poder de serem chamados filhos de Deus. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas aos que o receberam, né, deu-lhes poder de serem chamados filhos de Deus. E não servos, escravos, né, mas a filhos, herdeiros, co-participantes da sua vida divina, co-participantes da vida da humanidade de Jesus, extensão de Deus, co-participantes na criação, redenção e santificação. Ou seja, tomamos, né, parte no sofrimento de Jesus, mas também nas suas alegrias, na sua glória, no seu reino, no seu reinado. Como vai dizer em um outro momento no livro do céu, reis, esses reis e rainhas, né, filhos da divina vontade. E diante de tudo que está sendo apresentado aí, a dificuldade, né,
a aceitação dos escritos, toda a oposição das pessoas, a má vontade e tudo mais, né? Pode se olhar e pensar, não se vê nenhuma mudança, né? Pelo contrário, está até surgindo aí uma certa perseguição. O mundo parece que não se detém em sua correria vertiginosa do mal. E Jesus volta a dizer, né? O que você sabe sobre o que eu devo fazer e como posso passar por tudo para fazer com que o reino de minha divina vontade tenha a sua vida entre as criaturas? Né? Como ele pode passar por tudo, como ele pode aceitar, né? Passar por tanta ingratidão, tanto desprezo, tanta ofensa, né? Da parte da humanidade, que não reconhece como sendo ele o centro de tudo, o doador de tudo, de suas próprias vidas, e ainda assim ingratas, não querem, né? Como posso passar por tudo para fazer com que o reino de minha divina vontade venha, né? Tenha a sua vida entre as criaturas? Se tudo está decidido, por que hesitar? Então, ou seja, aconteça o que acontecer, mantenhamos firmes no propósito, porque é certo que virá. Então, independente de que venha perseguições, né, tudo que sempre existiu desde a fundação da igreja, mantenhamos firmes nesse propósito, porque é certo que virá. É certo que virá, que já está no meio das criaturas, já está em curso entre nós. Falta o conhecimento da criatura para que possam, como disse, né, conhecer o abecedário, revestir-se dessas vestes de luz e adentrar e a viver nesse reino, o reino da divina vontade, e não mais a saírem, né, do reino das trevas da vontade humana, se despirem, né, desses trapos humanos e revestir das vestes divinas. É certo que virão. Assim como há aqueles que negarão, há aqueles que perseguirão, há aqueles que buscarão perder, dar cabo, dar fim, dar morte a esses que querem esse reino. Assim como deu na humanidade Jesus. Veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Tá? Voltaram-se contra, tramando, né, a morte dele, a fim, como vai dizer, né, de que o seu nome não fosse mais lembrado, pronunciado na face da terra. Mas é como aquele profeta, não me lembro o nome agora, diz, né, se for de Deus, não poderão pará-lo, mesmo matando, né? Assim o reino da divina vontade, ninguém para a ação de Deus. Tanto é certo que virá, já está no meio de nós. Cabe agora sermos firmes e seguirmos à frente, como no texto que eu acabei de ler, Jesus abandonado, né, pelas criaturas. Ele que é como o sol, que tudo faz, fornece vida, sabor, né, a tudo e a todos, e não se voltam a dar um obrigado a ele.
Assim, Jesus, que tudo faz, que tudo, a divina vontade, que tudo e em tudo está, que está acima até de Jesus, a qual a Santíssima Trindade lhe é, de certa forma, obediente, a criatura se opor a ela, que tamanha afronta é isso, né? Portanto, ao cair a ficha, ao cair em si, de quem é a divina vontade, que quererão, né, tomar consciência e vida nela, né? Jesus, eu confio em vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos.